podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, moranguitos! Voltámos para mais um episódio do podcast com morangos. Começou outra vez, que eu estava assim. Não estava à espera. Bora. Olá, moranguitos! Voltámos para mais um episódio do podcast com morangos. Tiago, com quem vamos estar à conversa hoje? Olha, hoje vamos estar à conversa com uma personagem da temporada 7, é verdade, desta vez recuamos no tempo, começámos na temporada 9, agora vamos para a temporada 7, com uma das personagens assim, eu diria mais famosas até da temporada 7, interpretada pelo Miguel Santiago. Temos aqui o Fábio à nossa frente. Olá. Santiago, tudo bem? Santiago. Olá, boa tarde. Então, vamos começar por perguntar também, primeiro, quem é a pessoa que está aqui à nossa frente? Quem é o Miguel Santiago enquanto pessoa? Falar de mim é uma complicação. Bom, eu considero-me uma pessoa bastante comunicativa, social. Sou uma pessoa que prezo pela verdade em termos de quando estamos a ter uma pequena conversa ou quando estamos a conhecer. Gosto de me apresentar, gosto de deixar o outro confortável para eu ficar confortável. Neste caso, estando eu aqui a ser entrevistado, sinto um bocado nervoso, mas acho que isso é normal e faz parte. Mas sim, considero-me uma pessoa normal. Acho que sim, uma pessoa comum, com as minhas características, claro, obviamente, como Todas são diferentes, mas... Somos todos diferentes e todos iguais. Exatamente. Mas falar de mim tenho muita dificuldade. Então agora vamos falar mais sobre os morangos, Ok, pronto. ok. Como é que foi o teu casting? Estavas nervoso? Como é que te preparaste? O meu casting, olha, Tânia. Sim. O meu casting foi uma situação bastante caricata para mim, porque eu fui chamado durante algumas temporadas para fazer os castings. Fiz sempre os castings, fui sempre chamado, mas nunca passava às fases finais. Às tantas comecei a fazer o curso profissional de teatro na escola de Cascais. Outro que veio da escola de Cascais. Exatamente. Vamos contar quantos vieram. Somos alguns, por acaso. Acredito, sim. isto é que eu estou a dizer. O que é bom, porque aquela escola é muito boa e temos ótimas referências também, e temos ótimos professores também que nos ajudaram a criar ferramentas para aquilo que nós hoje somos em dia e na construção das nossas personagens, enfim. Voltando ao casting, eu estava a fazer figuração, literalmente figuração, na série 6, porque eu estava em teatro e eu queria me sentir confortável num decor e ver de fora, mas estando lá dentro. Inscrevi-me na NBP na altura, há muitos anos, e depois chamaram para fazer, foi na série 6, e foi o decor, era uma cena de exteriores e foi no decor da motocross, acho eu. E numa das cenas havia um rapaz que tinha sido chamado para fazer elenco adicional, e que faltou. Não atendia os telemóveis e perguntaram, o diretor de atores foi ter ao departamento da figuração, que era onde nós estávamos todos, quem é que daqui consegue decorar um texto em 15 minutos? Eu pus a mão no ar, chamaram-me, eu decorei o texto muito rápido, a cena correu muito bem, era uma cena que tinha que fazer com o Pedro Barroso e o Marco Menezes, que fazia Jimmy, e foi uma cena que correu muito bem, deram-me os parabéns no fim, perguntaram-me se eu era ator, porque a cena tinha corrido realmente muito bem, tendo em conta o tempo que eu tive para decorar e para ensaiar, que não houve tempo, foi chegar, decorar a meio mais ou menos e seguir, foi tudo muito rápido. E o diretor de atores, o João Pedreiro, perguntou-me se eu estava em agência, se estava a estudar teatro, disse que estava na escola, etc. Boa. Entretanto, no ano a seguir, estava eu no meu segundo ano, estava a fazer um espetáculo musical no Tivoli, com a Sónia Aragão, mas que não me lembro agora do nome daquele projeto, mas pronto, e eu cantava também. E o João Pedreiro, acho que foi ver, e convidou-me cá fora, esperou por mim, na altura não havia as tecnologias que há hoje, portanto ele deu-me um cartão e disse, olha, podes enviar o teu CV. Eu enviei CV, enviei currículo, fui chamado para o casting da série 7 e não estava nervoso, porque eu fiz castings desde muito... Pois, já estavas habituado também.
desde muito miúdo, portanto nunca tive essa dificuldade ou não estava ansioso. Estava ansioso pelo resultado, obviamente, mas como todos os anos eu tenho vindo a fazer, até que realmente fiquei, era mais um casting. Foste vacinante para depois exato, ficar. Exato, quase. Mas então diz uma coisa, tu já tinhas os tais talentos das artes performativas antes de iniciares dizes que era o casting dos Morangos da temporada 7? Sim, eu já desde novo tenho feito dança, danças de salão, cantava em casa e cantava em espetáculos de escola, portanto sempre tive algum gosto, alguma naturalidade até, acho que me saía. Quando és miúdo tu não pensas muito bem, simplesmente vais na onda, ou se gostas da música cantas, ou tentas fazer o rap, o que for. Depois com a escola e com a formação é que eu aprendi a sentir-me bem em palco, sem estar nervoso, sem estar ansioso, sem como eu estou agora, mas foi a escola que me deu claramente as bases para aquilo que eu hoje sou enquanto ator. Foi claramente, claro que depois com a formação que tive, com o cifrão, em dança, em canto era o Dave Chappelle e em representação, já não me lembro do nome, é mau, mas depois vocês contam. Sim. E diz-me uma coisa, então tu quando entraste nos Morangos, tu já acompanhavas a série regularmente? Já, porque eu fiz os castings desde a série do Francisco Adam. 3? 2? Calculo, acho que sim. Acho que ele entrou na... Acho que sim. Posso estar errado, mas acho que ele entrou Passámos os dois, férias de verão. Passámos os dois às fases finais. Os dois e depois ficou ele. Podia ser para aquele personagem ou não? Claro. Mas para mim foi onde eu tinha ido mais longe. Ou seja, depois eu acompanhei sempre e acho que vi as séries todas, acho assim. Quem não viu, não é? Também era a única referência que nós tínhamos. Enquanto jovens, não é? Depois. Claro, e agora eu acho que faz falta, porque os miúdos hoje em dia já não consomem produto português e acho que era importante. Haver essa iniciativa. Sim, houve várias tentativas para os Morangos, mas acho que nada teve assim tanto sucesso como os Morangos. Sim, a máquina funcionava muito bem. Realmente funcionava. Exato. E quando soubeste que foste selecionado, o que é que sentiste? O que é que eu senti? Eu senti que provavelmente se tinham enganado. É sempre bom, pronto. Porque eu fiz um casting tão despreocupado e tão bora lá fazer isto, porque pá, era jovem, foste na desportiva, no curso, portanto sim, fui literalmente e fui a correr até. Depois durante o workshop, foram 2 meses e meio de workshop de canto, dança e representação, e depois quando me disseram que sim, eu tive que confirmar, porque supostamente tinha que fazer a confirmação. Mas depois eu percebi que sim, realmente que sim. E fiquei contente, fiquei do género, ok, é agora que eu vou entrar em coma, porque fiquei muito ansioso, especialmente mais pela responsabilidade, acho que não estava preparado para a fama, para a exposição, eu não sou uma pessoa muito... Quais é que foram as maiores dificuldades que encontraste? Era isso que eu te ia dizer. As dificuldades foram precisamente essas. Eu não sou de redes sociais, não sou de te abordarem na rua e pedirem-te um autógrafo? Já me aconteceu. Claro. Já me inibi. Agora já me sinto mais à vontade porque entretanto passaram tinha 21, faço 35 este ano. Portanto, também já estou claramente mais à vontade e já estou preparado para este tipo de coisas. Mas na altura não, na altura era miúdo, era muito imaturo. Imagina, estás 2 meses a gravar uma série, não é? Todos os dias com as mesmas pessoas, acabas por criar uma relação familiar, quase com todos eles, grande maioria até, e ainda hoje mudou. Com alguns mais do que outros, mas isso faz parte. Mas sim, a exposição não é uma... É algo que a nossa profissão traz e que muitas pessoas só passando por é que percebem se gostam, ou se estão à vontade, ou se estão disponíveis, ou se não se importam da exposição, ou se eu como sou muito ansioso e muito... tenho sempre que medir muito bem quando sei que a câmara está a ser gravada, eu tenho que medir muito bem aquilo que for dizer, porque tenho medo de dizer porcaria, porque a minha cabeça está sempre a 200. É mais por aí, é mais por defesa.
Aqui está a chave, porque se disseres porcaria nós cortamos. Não, claro, sim, mas lá está, estou com aquela postura de não estou à vontade a falar Eu percebo, sim, Claro que sim. sim. Estou a brincar, sim. mas acho que faz parte. Mas sim, a exposição foi algo que eu não me dei bem, não me dei bem com a fama, senti-me iludido, pensava que É importante a gestão de expectativas. especialmente alguém que já está no meio, que possa ser o teu mentor e que te diga agora faz Era isto, isso que eu ia agora perguntar. vou-te orientar aqui, Se alguém vou-te vos orientar ajudou ali. a lidar com isso, não é? Se alguém Eu não vos lidei nada bem com iludi-me. Na altura os meus amigos disseram que, os meus amigos próximos, disseram que eu estava com a mania e realmente estava inconscientemente, o que é só mais grave. As minhas reações, as minhas respostas, as minhas atitudes, era eu. Ou seja, aquilo enche o ego, a fama, as pessoas, parabéns, és ótimo ator, és tão engraçado, fazes rir, és cómico, és isto, és aquilo, e trabalho a seguir. Portanto, eu criei uma ilusão que me foi acrescentada diariamente, ou que me foi dita diariamente, e na qual eu não soube fazer o desmame depois da série terminar, e acho que foi aí que foi o meu colapso a nível emocional e afastei-me um bocado do que era suposto fazer enquanto ator e não enquanto famoso. Mas serviu para cresceres também, não é? Não, claro, Não, claro, mas E ainda para bem que eu aprender passei por isso, lições. que é para hoje estar assim como estou, Exatamente. consciente, maduro, mais velho, mais responsável, mais sábio também, mais à vontade, e acho que isto acontece na minha profissão, como outras pessoas. Claro que sim. Pronto, então, tu és aceito como Fábio. Ok. Que expectativas é que tu tinhas em relação ao personagem antes de começares a fazer? Olha, as expectativas não eram de facto muito ilustradas para mim na altura, porque o perfil do personagem dizia muito pouco acerca dele. Eu reparava que nos dias de gravação dos meus colegas, incluindo os da minha casa, os membros da minha casa, que já não então, mas eles gravavam diariamente, eu gravava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às tantas eu tive que dar um boost. E o boost foi, não, eles não podem estar a gravar mais do que eu, não percebo porquê. Ou eu vou morrer no verão, ou vou-me embora, ou vou para a minha vida, porque eu não tinha família, eu não sabia quem eram os meus pais, eu não tinha primos, não tinha namorada, na altura a minha personagem também era homossexual, não tinha relação com nada, simplesmente era um rapaz que estava no processo de se autodescobrir, que na altura ainda era um tema... Era meio tabu, mais tabu do que agora. Sim, sem agora dúvida. já. Mas na altura não tinha grandes expectativas e sempre que tinha uma cena eu tinha que dar o meu melhor nessa cena. E às tantas começaram a escrever mais história, mais personagens, e depois passaram para ser um dos protagonistas para a série de verão, o que foi um choque térmico para mim. Outro choque, já vamos em 2. Sim, porque o que me levou na altura, o que me dá prazer enquanto ator é dar vida àquelas personagens de acordo com aquilo que eu sei e do meu ponto de vista. Ou seja, nunca foi para adquirir a fama, só depois quando percebi que estava na minha vida normal e que as pessoas... O Fábio dos Morangos estava nas finanças, estava num centro comercial, na caixa para pagar. Há sempre olhares e essas coisas eu fico inibido, tenho tendência para ficar nervoso, para ficar ansioso, para pôr os óculos, para baixar, porque não Para te sabia resguardares reagir, um pouco, sim. claro. E ainda hoje sou um bocadinho, quanto menos, se eu percebi que vem um grupo, ou porque me percebo, ou porque estou no cinema e a pessoa está ao lado e o pai ou a mãe vê, ou o filho vê, eu olho para o telefone, ou falo com quem estiver comigo, ou seja, não é que eu não gosto, calma, não é isso, podem falar comigo à vontade, especialmente podem me seguir no Instagram, mas não era na altura uma situação que eu soubesse lidar da melhor maneira. Agora já é, eu faço a minha vida e ninguém me chateia, é só que eu sei. Claro que sabe. E voltando aqui um bocadinho à tua personagem, como é que te preparaste principalmente para a parte de, pronto, já eras gago, não é? Portanto, pelo menos tinhas momentos assim em que isso era mais evidente e também por representares um homossexual, portanto, como é que te preparaste, como é que foi a preparação? Olha, a preparação foi muito pessoal, até porque a vertente cómica sempre foi uma coisa que
fez parte de mim, ou seja, nunca tive problemas em ser o palhaço da minha turma, até porque tinha prazer em ser e ainda hoje adoro fazer rir, é o que me faz bem. Não é como se fosse ganhar o dia, mas é. Em questões da sexualidade, achei um desafio gigante, porque as referências que tínhamos até então nos morangos não era credível, não era do princípio ao fim, era só o término de uma relação no final dos morangos, ou faziam referência a meio da série, nunca colocaram um beijo gay, por exemplo, para os jovens, que hoje em dia já tens as séries todas da Netflix, da HBO, portanto a influência é tudo muito maior. E foi um personagem que me deu alguma luta, porque ele em termos emocionais andava ali numa guerra entre o poder dizer e o não poder dizer, entre o ser e não ser, eis a questão, entre o posso dizer à vontade de boca aberta para toda a gente ouvir, sim ou não, ou seja, essas questões que a grande maioria dos homossexuais passa ou não. Acho importante naquelas idades, para aquelas idades, naquela altura. Deixa-me só perguntar aqui mais uma coisa que agora fiquei curiosa, porque nunca estavas a falar e eu lembrei-me. Ajudou-te a contracenar bastantes vezes com o André? O André? Quem era? Fazia de André. O Diogo Lemos. É aquele momento em que eu só sei o nome das personagens. Claro, mas normal. É o Diogo Lemos, sim. Claro, Desculpa, Diogo. Beijinho, Diogo. O Diogo Lemos. Sim, ainda esta semana falámos ao telefone. Eu adoro o Diogo. Criámos logo uma empatia absurda, super cómico, tem a mesma energia que eu em palco. Às vezes a gente chocava porque a energia dele era demasiada do que a minha, ou a minha cena incutia uma emoção diferente, e ele tinha que estar sempre ali no pico, ou eu o inverso, portanto eu também lhe mandava sempre. Sim, criámos logo todos, aliás, uma empatia gigante, todos. Acho que foi um elenco escolhido ao acaso, mas que não foi por acaso. A tua personagem acaba por ser daquelas... é bastante diferente, quer quando começa, quer quando acaba. Sim. Esta pergunta vai ser um bocadinho difícil de responder, no sentido em que a tua personagem passa por muitos traços de caráter e de personalidade, mas que diferenças é que havia entre ti, ou melhor, que semelhanças é que havia entre ti e a tua personagem? Olha, gosto de ser bom naquilo que faço. Bom no sentido de bom para mim. Gosto de... sou permissivo, isto fere uma dificuldade, não sou muito permissivo em relação aos outros, ou seja, às vezes até peço desculpa no sentido de quando não tenho nada que pedir desculpa, mas simplesmente não gosto de haver mau ambiente. Não tirando a minha razão nem a minha palavra última, ou o meu parecer. Aquela personagem era muito fincada, eu sou o melhor ator, eu tenho a mania que sou muito bom, isso não tem nada a ver comigo, eu quero aparecer, isso não tem nada a ver comigo. Ele era muito show-off, era muito... queria ser o melhor à força toda, apesar de ter qualidades, porque ele cantava, dançava, ganhou a Bolsa para Londres, acho que já não. Sim, ganhou, sim, senhor. Ou seja, jogar com o seres tu e o não seres tu, saindo as palavras de ti, ou seja, na construção daquela personagem, fazer acreditar que aquele texto é real, para tu acreditares naquilo que ele diz, ou que ele diga enquanto personagem. Acho que foi uma luta, na qual acho que ganhei. Boa. Há pouco estavas a falar nas dificuldades que tiveste em lidar com a fama, nomeadamente estavas a dizer que te tornaste de certa forma um bocadinho mais egocêntrico. Isso pode ter sido um traço do Fábio que passou para a vida? É egocêntrico. É egocêntrico no sentido em aquilo que tu disseste, estavas a dizer que era eu... Introspectivo, mais recatado, é isso? Não, quando tu estavas a dizer que começaste a lidar mal com a fama, sim, no sentido em que começaste... um pouco iludido, quando estavas a dizer, pronto, isso pode ter sido um traço do Fábio que passou para a vida real? Não passou, mas é uma semelhança. Ok, pronto. Era isso que eu queria perceber. Na altura fazia sentido, mas tendo em conta a minha personalidade, acho que não tem nada a ver. Fez. Não, eu estou a falar da tua personalidade na altura. Na altura. Não necessariamente agora. Porque tu próprio disseste que entretanto evoluíste e...
E as próprias circunstâncias da vida também te obrigaram a descer um bocadinho à terra. Mas quando Sim, estavas sim. lá em cima, o Fábio também tinha essa particularidade, também era uma pessoa em que tinha uma grande autoconfiança. Mas era autoconfiança frágil. Exatamente. Para mostrar aos outros que era Exatamente. forte, mas não era. Era forte. uma questão, é uma Ele capa sofria, que ele construiu. tal como a grande maioria das pessoas que tu vês na rua e que dás diariamente. até. Verdade. Tu não conheces as pessoas. Acho que essa característica sim fez parte, claro, inconsciente, mas A minha dúvida era perceber se essa característica foi adquirida através da representação, tu representares o Fábio, não, ou se foi característica... são as circunstâncias. Pronto, é isso, são. Ok. Eu acho que quando tu vens de um meio que, pá, eu já faço teatro desde os meus 5, 6 anos, fiz revista no Teatro Gil Vicente em Cascais desde os meus 7, 9 anos para aí 10, foi a minha primeira revista, portanto era tudo muito show-off, muito Varina, não sei o quê. Era tudo muito alto, muito expressivo, muito excêntrico. Portanto, a parte cómica vem daí, essa parte, mas o próprio meio, as próprias circunstâncias de ires gravar e de gravar exteriores, de ter um êxito descomunal, as pessoas conhecerem a tua cara diariamente durante 365 dias, que não foi o caso, mas deve ter sido meio ano, um ano e pouco, acho eu, ou não? Sim, foi para aí, foi. Acho que sim. Foi o ano escolar e depois as férias. Só. Exatamente. Ou seja, tu gravas durante muito tempo com as mesmas pessoas, em exterior, em várias zonas do nosso país, todos os dias vais ser reconhecido. E se não te fizerem a preparação, eu não tive essa preparação, nem eu nem eles, Pois. nem ninguém teve. Há Eu por pessoas em que acaso a acho que mesmo que personalidade... isso é fundamental. Sim, mas eu acho que isso também pode ser, imagina, na minha escola, a Escola de Profissão de Teatro, poderia também haver uma cadeira, ou neste caso uma disciplina que te pudesse proporcionar aos alunos de teatro tudo o que envolve o meio, como se processe o meio exterior, deviam-te preparar para o meio profissional cá fora, porque Exatamente. não os vais ouvir sempre, seja na minha, seja na tua ou na profissão dele, é sempre assim. E acho que essa preparação não houve nem em teatro, falo da minha escola, e acho que isso era uma cadeira bastante Concordo. E relativamente à tua personagem ainda, claro. falámos já aqui sobre a mudança que foi a personalidade do Fábio, a mudança, a evolução se calhar, vamos chamar a evolução. Eu acho também, sim. O tal arco que muitas vezes se fala da personagem. Ok. Quão desafiante foi para ti teres que representar um tipo de personagem no início e outro completamente diferente no final? Olha, eu comecei a gostar dele. Eu no início ela ofendia muito, eu estava sempre trombas, estava sempre mal disposto, estava sempre irritado, frustrado, castrado, portanto a vivência dele com ele próprio não era de todo boa e acho que essa luta pessoal deve ser horrível. E eu acabei por gostar dele porque ele ligou muito às amizades que tinha na altura, ligou-se muito às pessoas que estavam com ele. O facto de a Mariana ser punk e já ter dado beijinhos a uma miúda e ele ver aquilo e achar na boa, Fábio, poupa, não... Ou seja, essa ligação, essa ligação a dois e essa ligação em comum que eles tinham fez com que eu gostasse cada vez mais dele. Ou seja, comecei por ter um bocadinho vou gravar outra vez, eu estou tão bem disposto e tenho que estar de trombas. E às vezes o ambiente era ótimo e eu estava de trombas sempre. Mas isso não é mais difícil depois quando é ao contrário, quando estás mal disposto e tens que filmar que estás completamente alegre? Sim, mas a emoção vai ter que vir. Ou seja, Se porque calhar não acabas pode por ser ser... conquistado desafiante, por é essa desafiante. emoção. Imagina, entre takes havia sempre um ótimo ambiente. Nós gozávamos com todos e mais alguns, ou porque o outro se enganava naquela frase, ou naquele texto, ou naquela palavra, ou não saía, ou a câmara não era aquela, ou tinhas que virar para o outro lado, ou seja, havia sempre risota, Claro. profissionalismo, mas risota. Claro. E depois era estar em ambiente normal, literalmente bem disposto, depois quando eles diziam ação, tinhas que estar outra vez ali, naquela vibe, naquela mood, ou na excitação porque ia cantar, ou na excitação porque ia fazer aquele espetáculo, ou irritado, ou rancoroso, ou seja, em termos de energia física, ele não era peladoso, mas eu gostava.
Boa, boa. Outra das características da tua personagem é que era um grande fã do Tom Cruise. Primeiro, Pois é. és fã dele? Não. És fã dele? Epá, não. Não. Não é a Portanto, minha faça um praia. match total, faça um match total. Não é a minha praia. Nunca vi o Tom Cruise em personagens que me surtisse algum tipo de interesse a não ser correr por cima de buildings. Então, e como é que te preparaste para essa idolatração? Viste filmes dele? Vi o Top Gun, mas isso já antes, porque ele imitou o Top Gun, mascarou-se, acho que já não me lembro bem, era o Maverick. Exatamente. Sei lá, imaginei-o a vê-lo, imaginei-o ali, imaginei a excitação de ver a pessoa, porque ele vivia muito, ele queria estar ali para poder contar, não era só para satisfação pessoal, era para, tanto que o impacto, quando ele viu, o impacto dos fãs, nós tínhamos um impacto, a nossa imagem em termos, se nós conhecêssemos uma fã, as pessoas gritavam, as pessoas choravam, as pessoas assinavam, eu tinha miúdas e miúdos que pediam assinaturas, antigamente pediam-se assinaturas, agora são fotografias e nem te olham nos olhos. Agora são É selfies, extraordinário. são selfies. Só. E para mandar ou para postar, tipo story, mas Verdade. não é? Deve ser. Já não passo por isso há algum tempo, portanto. Mas sim, foi giro porque estávamos a gravar em Londres. Já não me lembro onde. Piccadilly Circus, exatamente. E eu lembro que na altura o que fazia de Tom Cruise era, por acaso, era um técnico nosso, que isto é uma história de bastidores. Perfeito, porque tínhamos que perguntar uma, portanto, Ok. podes já Boa. contar. Não, porque nós tínhamos que ter alguém pequenino, porque o Tom Cruise tem 1,60m ou 65m, e aquele técnico, já não me lembro do nome dele, ele se vir vai-me matar, mas ele fez de Tom Cruise, portanto ele sabia perfeitamente, ou seja, eu tinha que olhar para ele, havia somente um plano de costas que se via ao ombro e um bocado disto, só acho que era do perfil, sim, ou assim. E eu tinha que olhar para ele, só que ele fazia um esforço, porque ele achava bem da piada as coisas que eu dizia. E às vezes, durante as gravações, eu era engraçado e ouvia-se dos câmaras, portanto, cortem, não se podem rir, por favor. E essa foi uma das cenas em que estávamos a gravar. Por acaso gravámos aí, essa cena gravámos em específico, gravámos na Costa da Caparica, num dos hotéis de lá, acho que foi, no rooftop. Ou seja, via-se, era um restaurante gigante e via-se o mar, era ótimo sítio. E eu lembro-me que essa cena foi mais difícil de se gravar porque ele estava a olhar para mim e eu não podia, porque eu tinha que estar naquilo, ou seja, foi uma situação em que eu não podes, eu ria e depois o riso puxa riso. Pois é. Que ainda é mais complicado e difícil. E depois voltar à parte mais séria. Mas se bem que ali também era uma parte cómica, porque tudo aquilo que ele fazia era exagerado, Claro, ele assustou-se, claro. caiu, enfim, foi. Já nem lembrava dessa Sim, parte. partiu o dente também, portanto eu estava sempre ou com o nódulo negro ou com o dente pintado, ou fiz um anúncio de hambúrgueres, estava sempre a ser gozado, Claro. o que a minha infância até me ajudou para esta personagem, claramente. Eu não sei se tu partilhas esta opinião, mas a tua personagem acaba por ser das mais pedagógicas da série. Tu falas de temas como o bullying, a tua personagem aborda temas como o bullying, como a homossexualidade, até a gaguez, se tu quiseres incluir aqui nesses temas. Acreditas, eu por acaso tenho essa opinião, mas queria saber se tu concordas. Acreditas que o teu processo de assumir-te homossexual nos Morangos possa ter inspirado muitos jovens a Eu fazer tenho o mesmo? certeza absoluta. Eu recebia mais de 30 mensagens diárias na altura no Facebook, que não era como antigamente, não era como agora. Na altura tu podias só ter 1000 pessoas, se já não é do vosso tempo de certeza, onde eu tinha miúdos e miúdas de 17 anos, e até há bem pouco tempo, há uns 3 ou 4 anos, eu recebi de miúdas adolescentes e de jovens a dizer que são gays e o pai ou a mãe expulsaram de casa, e foi através de ti que eu consegui assumir a sexualidade, foi através de ti que eu consegui eu mostrei um trailer ou um teaser, uma cena em que o Fábio dizia que era gay na Piccadilly Circus Avenue, e isso foi um grito para muitos jovens. Agora já não é assim. Tu agora tens influências de todo lado, nomeadamente os estrangeiros,
E acho que hoje em dia isso já não é problema nenhum. Especialmente nas faixas etárias em que essa descoberta deve ocorrer, que isso também já percebi que não é igual para toda a gente, portanto, mas sim, eu na altura recebia muitas coisas e acho claramente que o bullying que ele fazia era um bullying, eu costumo dizer que é o bullying aziado, que é quando tu fazes troça de alguém para te mostrares forte e não mostrares fragilidades nenhumas para não seres tu o próximo a ser atacado. Era assim que eu via. Mais uma vez a capa. Era assim que eu via. E conta-nos lá, já contaste aqui um bocadinho, assim, muito rápido, mas como é que era o vosso dia-a-dia nos Morangos, nas gravações? Como é que era, assim, a vossa rotina? Tinha alguma rotina? Estavam juntos depois das gravações, ou cada um ia à sua vida? No início, lá está, tu passas 3 meses de workshop, portanto lidas com essas pessoas todos os dias, depois há umas que não ficam e há umas que ficam. As que ficam depois acabas por criar uma ligação diferente. Mas podes criar ou não empatia com todas as pessoas ou com nenhuma. Seja aqui, seja num outro trabalho qualquer, portanto não, acho que não é novidade para ninguém. O dia-a-dia era chegar, maquilhar, dormir enquanto se podia dormir, descansar enquanto se podia descansar até chegar para estarmos com a energia toda. Quem era o mais dorminhoco? Quem era o mais dorminhoco? Na altura, eu acho que se falava que quem aterrava mais no sofá na hora do almoço era o Cifrão. É normal, gasta a energia toda a dançar, depois chega a hora do almoço já está. Verdade, puxa imenso pela energia. Dos atores, sem contar com a parte dele ser ator também, mas ali era... Ele entrou como ator também. Entrou. Ele é a pessoa com mais episódios de Morangos. O Cifrão tinha 2 trabalhos. Exatamente. Ele coreografava e tinha que estar ali para gravar enquanto ator na personagem, ou seja... Sim, ele tinha fazia 2 elogio. coisas, ele estava podre. Claro. E eu fazia-lhe bullying, claramente. Um bullying positivo, calma. Mas quem era o mais dorminhoco do elenco? O Sá, já não me lembro se o Ricardo Sá era, se não. Estão a ser descobertas verdades, portanto... Não tenho certeza, não me perguntem que eu não tenho certeza. Mas ele pode responder. Já não me recordo, isso já foi há muitos anos. Já falámos aqui um bocadinho, já tiveste a particularidade de gravar no estrangeiro. Como é que foi essa experiência? Vocês eram abordados na rua, se calhar da mesma forma que eram abordados cá em Portugal? Ou então, Olha, nós estávamos, desculpa. Não, força. Roberto, houve uma vez em que estava eu, a Sara Matos, o Lourenço e o Rui Andrade. E toda a equipa a gravar em frente ao Buckingham Palace. Isso foi uma das coisas que foi aí que eu senti na altura, não é medo, porque foi uma adrenalina eu já te conto. Foi basicamente, para resumir, estávamos no exterior a gravar e de repente a comunidade portuguesa soube que nós íamos gravar em frente ao Buckingham Palace, porque eu gravei lá várias cenas. Portanto, o Fábio queria tirar fotografias a tudo onde passava, para depois mostrar aos outros, enfim, na escola que teve em Londres. E então tivemos que chamar, acho que a polícia do Idopé chamou a polícia toda, então nós tivemos que fugir, a correr, com as pessoas a correr, a fazer barulho, a pegarmos nas câmaras, não nós, a pegarmos em câmaras, a enfiarmos no autocarro que tínhamos alugado, para nos escondermos, por causa das pessoas com as fotografias a abanarem o carro neste caso, Literalmente há filme. o autocarro a filme. A minha vida tinha passado por uma coisa assim. E já não me lembrava sequer disto, mas a Sara pode falar sobre isto, o Rui Andrade pode falar sobre isto e o Lourenço. Estávamos todos naquele autocarro. Foi surreal. Muito bom. Foi surreal. Foi uma das experiências que eu tive estranha, não quero repetir. E depois também tivemos uma uma vez na Coliseu do vida. Porto, sim. Não, mas se não mandarem coisas. Claro. Mas depois também tivemos outra também, que foi no Coliseu do Porto, quando fizemos os espetáculos ao vivo. Sim. Que eram 3 por dia ou 2 por dia, nada cansativo. Nada. Mas eu adoro. Cheguei a ficar rouco. Também fizeram cá, não fizeram? Fizeram que eu fui ver. Eu também fui ver, pronto. Acho que Presença fizemos assídua. mais cá do que lá até. Sim. E houve uma vez que, para sair do Coliseu do Porto, tivemos que chamar a polícia para afastar as pessoas que estavam no portão inicial, para sairmos todos do autocarro, para irmos diretamente para o hotel. Foi. Acho que nunca tinha experienciado fama. Acho que essa adrenalina, não estou sequer a imaginar como é que são os de Hollywood.
Pois acredito. Bem, uma parte de mim está só a imaginar se eu fosse famosa, como é que seria. mas Eu não gosto. pronto, Até exatamente. podes gostar e até podes estar bem. Digamos que é até provar, vá, digamos assim. Porque depois eu posso estar a dizer isto e depois afastar-me por completo e assustar-me. Sim, ou podes ser lidar da melhor maneira. Correto, exatamente. Há pessoas que lidam melhor com a exposição do que outras. Claro. O facto de eu estar aqui, eu já estou mais que confortável. Pronto. Mas não é uma. Se calhar pela falta de prática, mas acho que faz parte. Claro, claro. Depois da série, tiveste aqui um convite para fazer o filme também, para estar também no filme dos Morangos com Açúcar. Sim. Esperavas ter assim um papel mais destacado ou já te sentiste grato por, passado 2 anos, acho que foi 2 anos? 2 anos. 2 anos, ter sido convidado para fazer parte do filme com todas as personagens principais? Eu senti-me grato. Claro que gostava de ter tido mais exposição, neste caso, que ele tivesse mais alguma coisa para contar 2 anos depois. 2 anos depois, não na história. Mas acho que sim, acho que faz parte, acho que aquele personagem tinha que estar ali, tendo em conta que eles pegaram nos mais diferentes e Os mais impactantes, se calhar. nos mais impactantes, nos mais conhecidos, nos mais falados. E acho que sim, eu acho que é um mérito. Só título de curiosidade. Ok. Eu quando fui ver o filme ao cinema, fui ao Cascais Shopping Eu também. e ao meu lado, quando eu estava a comprar o bilhete, ao meu lado estavas tu. E eu peço, estou a falar a sério. Estás a usar? Estou a falar a Ele sério. foi um fã maluco. Juro pela minha saúde. Eu peço o bilhete para o filme dos Morangos, olho para um lado, estavas a levantar pipocas ou comprar bilhete para outro filme, não sei, não interessa. Se calhar Olho para um lado. fui ver o meu filme. Depois não te vi na sala, portanto não sei, mas é possível. Ok. Olho para um lado, vejo-te a ti e tu ouviste-me pedir os bilhetes e começaste a rir para mim. Claro. É uma reação claramente minha, assim. Portanto, só título de curiosidade. Não, é como é óbvio. Claro. Ainda por cima eras assim, portanto, provavelmente eu vi exatamente. como uma criança. Possivelmente. E portanto, já, boa, olha. Claro. Exatamente, sem dúvida. Eu adoro crianças, portanto. Mas olha, já agora deixa-me pegar nisso, porque ele poderá ter visto e ter ido contigo para a sala ver o mesmo filme. Sim. Costumavas ver-te quando estavas a representar nos Morangos? Costumava ver-me para perceber o impacto e como é que eu me estou a ver de fora. Eu não me estava a ver como imagem em si, se ficava bonitinho, se não, aquele jogo que tens que ter com a câmara, que acontece mais em cinema, mas em televisão também há, para perceber o que é que eu tinha que mudar ou o que é que eu poderia fazer para criar Como é que poderias crescer ainda mais, não é? Exatamente. E desenvolver-te Até mais. porque as temáticas, lá está dele, na altura eram muito fortes e havia cenas em que eu próprio tive dificuldade em fazê-las, ou porque exigiam muito texto, ou muita marcação, ou muitas mudanças de câmara, muitas mudanças de humor, muitos ritmos diferentes em cena, ou se sabia que X cena não estava bem, eu esperava 2 semanas ou 3 semanas ou um mês, que eu não sei quanto tempo é que eu tinha de intervalo entre gravar e ir para o ar. Mas havia muitas coisas em que eu tinha curiosidade, mas nunca tive, até porque as coisas que fiz depois raramente as via. Já falámos aqui no Diogo, na quantidade de cenas que tu tiveste fazer, o Diogo fazia da Brecht. Mas foi a pessoa que tu mais gostaste de contracenar, ou melhor, vou pôr a pergunta de outra forma. Sim. Consegues escolher a pessoa com quem mais gostaste de contracenar? A Lia Carvalho, Que engraçado. Porquê? porque a Lia é atriz. Não que o Diogo não seja, mas eu já conhecia a Lia da escola professora de teatro de Tomás Armados, e a Sara. Se bem que eu com ela contracenei muito pouco, infelizmente. Espero que sim, que esteja a ver. Quero gravar com a Sara Armados. Ouviste Daniel Oliveira? Eu agradeço também. Fica a dica, fica a dica. Mas sim, foi sem dúvida a Lia e a Sara. Sim. Para já porque as conheço, porque em cena tem tudo para funcionar, tem tudo para a cena correr bem e para que tu faças um bom trabalho, porque elas ouvem em cena e dão muito. E tu para receber também tens que dar. Claro. Exatamente. E já que estamos a falar aqui de colegas... Sim, mas eu também gostei muito de gravar contigo, Diogo. Não venha já aqui depois no Instagram e redes sociais. E amizades para a vida?
levaste assim alguma, aquelas pessoas com quem mais mantens contacto? Levei diariamente? ali o Diogo, o Sá, o Nuno Martins, da série para a vida é um bocado Foi forte. mas os que ainda mantêm relação, sim, são estes 4. Boa. Se fosse hoje, voltavas a fazer de Fábio? Voltava, não ia ter era o mesmo impacto. Portanto, havia claramente que haver, teria claramente que haver, aliás, uma mudança de pensamento e de raciocínio. Acho que poderiam abordar o tema de outra forma, não sendo um problema, mas já sendo algo concretizado e realizado e bem. Porque acho que também esse lado também deve existir nas séries de risco. Não só descrever, porque um homossexual não é só um homossexual, um hetero não é só um hetero, portanto isso é uma característica que faz parte. És muito mais do que a tua sexualidade, Obviamente. Digo eu. Obviamente. Portanto, sim, acho que eles teriam que mudar ali a história. Mas sim, fazia, claro. Então, vamos agora aqui a uma última parte do nosso podcast que nós gostamos sempre de fazer aqui com o nosso convidado, a convidada, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas. Ui, ok, bora. Eu adoro essas coisas. bora. Já. Vai. Uma temporada dos morangos para entrar, sem ser a tua. Sem ser a minha, 8. Já falámos aqui na tua gaguez, na homossexualidade, da tua personagem. Sim. Que outra temática polémica faltou, gostarias de ter abordado? Na minha Na personagem? tua personagem? Na minha personagem, o facto de correres atrás dos teus sonhos poder ser algo que possas ir a concretizar sem teres que passar por cima de ninguém com más atitudes. Ok. Em questões de bullying, por exemplo. Outra personagem que gostavas de ter feito nos morangos? Nos meus morangos? Nos teus morangos? Nos meus morangos, a personagem do Diogo Lopes, o irmão do Nuno Martins, porque acho que tinha muito para pegar em questões de droga, passado, o porquê dele ser um adolescente sem ter rédeas, porque é que não ia à escola, ou seja, deve haver um porquê em termos emocionais dele se dispersar do que é um adolescente comum. Maior dificuldade a fazer os morangos naquela altura em que estavas exatamente a gravar? Maior dificuldade da personagem ou minha? A tua? Minha e eu, da Santiago. Exatamente. A fama. Colega dos morangos, quem sentes mais saudades? Qual é que dos morangos eu sinto mais saudades? Carla Vasconcelos. Sinto mais saudades de Sarmatos. São pessoas com quem eu tenho muitas saudades, mas que não tenho estado com. Mas depois da parte técnica, então tenho medo. Perguntei-te de quem é que sentes mais saudades, agora vou-te perguntar do que é que sentes mais saudades? Do quê? Do quê? Do quê, né? Na altura durante a gravação. Todo o ritual de chegada ao estúdio, gravar, decorar o texto, entrar, sentir-me vivo. Qual é o colega que mais te fazia rir? A Lia Carvalho, a Ana Vacula, o Diogo Lemos, a Sara Matos e eu. Bom, fazer-nos rir a nós próprios é melhor. Sem dúvida. E eu adoro. Está feito. Está feito? Nice! Boa! Obrigada. Foi bué rápido, adorei. Obrigada, nós Adorei. também gostámos mesmo muito. Obrigada mesmo. Obrigada, Santiago. Olha, muito obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. Gostamos muito de ter aqui e de conversar contigo e de também reviver esta temporada que estávamos a falar há bocadinho em off, acaba por ser também, sinceramente, a mais famosa dos morangos, aquela que mais marcou os personagens. Uma das mais famosas, Diria que sim. Sem dúvida. Pelo menos a malta da nossa geração, eu diria. E mais que... cómica, que dava mais para rir, para Diria eu, que sim. também por causa das personagens. Lá está, eu tinha as duas vertentes, eu ouvia muita coisa na rua, mais das mães até, e até mesmo durante os espetáculos ao vivo, quando nós estávamos cá fora, sessão de autógrafos, fotografias, que eu era irritante, mas ao mesmo tempo era querido. Ou seja, fazia rir e ao mesmo tempo irritava. Essa dualidade Confesso sempre... que também me irritavas um bocadinho. No início. No início. Mas depois evoluíste, portanto... É sinal É que ótimo foi muito É, é o teu ótimo KPI que isso não foi tem nada a atingido. ver comigo, portanto está ótimo. Não, e o teu KPI foi super Fico atingido. muito contente, olha, é na mousse. Na mousse. Pronto. Eu gostei muito também. E pronto, assim terminamos mais um episódio do nosso podcast com morangos. Fiquem atentos para saber quem é o nosso próximo convidado ou convidada. Um convidado, quem sabe. É verdade. Até breve. Tchau, fiquem bem.